Muito bem, meus amigos. Retomando então o nosso estudo do nosso livro Pinga Fogo com Chico Xavier, nós teremos hoje 3 temas propostos. Vamos ver se nós chegaremos nesses 3 temas, porque tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Coisas relacionadas com o passado e o presente da doutrina espírita, falarmos sobre o retorno ao plano espiritual e também falarmos sobre o futuro que nos aguarda, nos oferecendo tantas possibilidades. Vamos ver se nós conseguimos desenvolver esse trabalho. E o mais interessante também, bom dia Gilda, bom dia Tic-Teco, o mais interessante também é que a importância que nós temos de um programa que foi realizado há tanto tempo, que acabou se transformando num livro, né, com a sua transcrição, e a grande maioria das pessoas se contenta em apenas assistir ao programa, sem se dar conta do conteúdo, do roteiro de estudo que ele representa. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de vermos ali algumas conversas, algumas colocações do Chico, de entrevistadores, né? E a gente vê como isso rende para nós. Então, para nós que somos estudantes e nós vamos apurando cada vez mais as nossas observações, as nossas percepções, nós vemos que tudo é motivo de estudo. Basta que nós paremos, sentemos para discutir, coloquemos o tema na mesa e aí então a gente fica ali durante um bom tempo trocando ideias para aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento. Então essa característica de estudantes que nós somos, que nós temos, faz com que nós aproveitemos tudo. Até a capa de um livro, o desenho da capa, o título de um livro já é tema suficiente, um roteiro suficiente para a gente começar um debate, uma discussão, um aprendizado. Então, o grupo de estudo nos proporciona isso. Nada passa despercebido para nós. Felizmente, graças a Deus. Mas vamos lá, meus amigos. Nós vamos então aqui dar sequência no nosso estudo do livro Pinga Fogo com Chico Xavier. Nós estudamos no nosso último encontro, que foi bastante rentável também. Já falaremos inclusive sobre isso, se der tempo, né? Nós falamos no nosso encontro passado sobre aquele capítulo, as crianças no tubo de ensaio, e aí então trouxemos aqui, né, as pesquisas a respeito do que se espera do futuro, sobre a reprodução artificial, né, sobre a evolução da nossa ciência. E nós vemos como esse tema rendeu embriões congelados, reencarnação, como isso funciona ou deixa de funcionar, quais eram as impressões do passado e qual é a realidade que nós temos hoje e também quais são as projeções para o futuro nessa área, né? Então, questões de bioética. Então, a doutrina espírita nos ajudando a abordar todos os temas, né? Nós vamos entrar agora, então, no capítulo Trabalho de Cada Um. E Reale Júnior, um dos entrevistadores, um dos repórteres ali presentes, pergunta ao Chico: a Igreja Católica cada dia tem aumentado mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, lhe tem causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou, por acaso, prega o conformismo na vida material? Bom, aqui a gente lembra que essa colocação ela vem de 1971, portanto, nós encontraríamos uma outra realidade, né, da atuação da Igreja no meio social, diferente de hoje. Hoje nós vivemos um ambiente muito mais tranquilo comparado com alguma coisa de 40, 50 anos, por exemplo, onde nós tínhamos ali, né, os governos militares, muitas restrições. Então, foi nesse contexto que a pergunta foi feita. E a resposta do Chico, ela é tanto para aquela época como também para a época atual. Antes de iniciarmos aqui a leitura, nós vamos aqui
para o site Aventuras na História, que é um site que eu gosto muito, traz artigos ótimos, muito bem escritos, muito bem embasados. E eu separei para vocês aqui um capítulo que ele foi publicado por Igor Natush em abril de 2019, né, o ano passado. E Aventuras na História, naturalmente, ele traz ali alguns resgates de informações lá do passado, né, para nos ajudar aqui nesse aprendizado. E é um artigo longo que não importa para nós aqui os detalhes, eu vou ler somente uma parte dele, só para a gente entender o que acontecia naquela época, quando essa pergunta foi feita, porque Reale Júnior, ele coloca para nós aqui, né, nesse trecho, dizendo que a participação da igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, lhe tem causado alguns problemas. Vamos entender, então, qual era esse contexto. O artigo está aqui, então, na seção Notícias, Ditadura Militar. Qual foi a relação entre a Igreja Católica e a ditadura? A oposição mudou ao longo do regime militar e terminou com um papel decisivo da Igreja. Aqui a foto, né, de Dom Paulo Evaristo Arns, para poder ilustrar aqui o artigo, né? E ele diz assim, eu só vou ler uma seção que é o que interessa para nós. O golpe que lançou o Brasil em 21 anos de regime militar em 64, encheu de euforia o coração de um presbítero de Petrópolis, Rio de Janeiro. Reconhecendo a revolução, a chance de um novo país, livre do comunismo ateu que ameaçava a cristandade, o padre deslocou-se até o Rio de Janeiro com um só objetivo, dar a bênção às tropas do general Olímpio Mourão Filho, que tinham vindo desde a mineira Juiz de Fora para ocupar a Guanabara. 2 anos depois, esse religioso, chamado Paulo Evaristo Arns, foi ordenado bispo. Em 1970, assumiu como arcebispo de São Paulo. Desde então, o outrora entusiasta da ascensão dos militares, assumiu posição decisiva na contestação e denúncia dos crimes da ditadura. Lutou contra a ditadura, liderou o histórico ato da Catedral da Sé em memória do jornalista Vladimir Herzog, criou a Comissão Justiça e Paz e abraçou o projeto Brasil Nunca Mais, e evitou o sumiço de milhares de documentos fundamentais para contar a história daqueles dias. Até o fim da vida foi considerado com justiça, um herói da resistência aos generais, um contraste tanto com o apoio prestado ao então recém-nascido regime. As posturas de Dom Paulo são representativas na trajetória da Igreja durante a ditadura no Brasil. Um caminho acidentado no qual, após a euforia pela queda de João Goulart, posições conservadoras e atos de reação conviveram durante muito tempo até que a ilusão de um governo redentor desabasse e a redemocratização se tornasse inevitável. Em um país de forte base católica, os movimentos da Igreja desenham a própria postura da sociedade civil durante o estado de exceção, que a muitos pareceu promissor, mas que com o tempo se revelou intolerável. E aqui depois ele fala sobre o apoio. Aqui, por exemplo, né, em maio de 64, um manifesto assinado por 26 bispos da CNBB, né, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, agradecia aos militares por salvarem o país do perigo iminente do comunismo. E aqui depois o autor também, né, os bispos católicos e a ditadura militar brasileira, a visão da espionagem. E aí então, né, cheia de histórias, de tramas, de intrigas, né, que vai aqui trazendo para nós, né, as passeatas, por exemplo, né, Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi fotografado lá no Rio de Janeiro, outras passagens que colocam manifestações que aconteceram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, né, o padre Antônio Abreu, que era ligado ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, que é um organismo da Conferência dos Bispos do Brasil, né, descreve aspectos que influenciaram a posição da instituição. Então, enfim, nós temos aqui histórias e mais histórias, né, por exemplo, em 52, a CNBB elegeu uma direção conservadora
onde nós tínhamos ali, né, o então Papa, deixa eu ver aqui, o Papa Paulo VI na época, deixa eu ver aqui, secretários e tal, ele coloca também sobre contestação, enfim, esse era o contexto da época quando essa pergunta foi feita. Então, o Reale Júnior coloca para nós aqui, como pergunta, vendo a igreja naquele período de uma forma tão ativa, seja atuando, apoiando o governo ou contestando a postura do governo, nós vamos encontrar aqui então, né, uma instituição muito ligada a toda essa movimentação da época. Né? Aqui a gente não coloca, a questão para nós hoje não é julgar se a postura foi certa ou se foi errada, porque tem várias variáveis que acabam devendo ser avaliadas por vários segmentos da sociedade. Mas diante desse contexto, a pergunta que foi feita é: o que o Espiritismo faz a esse respeito, já que a Igreja tem se mobilizado tanto em favor da sociedade e o Espiritismo se parecia, na visão dele, bastante passivo. Né? Então ele coloca como pergunta: o que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou por acaso prega o conformismo na vida material? Então a resposta do Chico coloca assim para nós. Uma resposta bastante interessante que vai trazer para nós aqui, né, uma reflexão bastante válida a respeito da nossa presença como espíritos encarnados aqui no mundo. O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é empregado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, cooperando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas. De modo que, se estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constituem o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos do mundo, que nos orientam e que administram os nossos interesses, então o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, conquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra, assim como o rio não tem culpa quando passamos por cima dele uma ponte, cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução, e a vacina contra a penúria é o trabalho. Ao invés de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim: conquanto precisemos de dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como o sangue de nossas realizações materiais e a seiva da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, vamos pensar, por exemplo, em trabalhar todos, em organizar, vamos dizer, a questão do trabalho com o aproveitamento de nossas energias integrais. Então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que, na atualidade, dessemos ou que venhamos a dar a liderança das empresas, a chefia das equipes às inteligências juvenis, como vem acontecendo quase em todos os países de vanguarda. Mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40 a 45, 50 anos, colocando a madureza com o seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram na experiência física trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade. Mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema,
sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Então essa resposta aqui do Chico, ela mostra para nós que, primeiro, que o Espiritismo não tem qualquer preocupação com fazer partidarismo, né, colocando ali apoio ou contrariando, né, determinada posição político-partidária do governo. Então, o que ele coloca para nós é, conforme é trazido para nós, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 799, lá da Lei do Progresso, quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Então aqui, nessa resposta, mostra para nós que o papel da doutrina é reformar a sociedade, inicialmente nas suas bases, né? E não simplesmente acreditando que brigando por esse ou por essa ou aquela causa, isso tudo já seria resolvido, isso tudo já seria solucionado. Então, temos que trabalhar, por exemplo, né, agora a gente entra já numa parte mais social, trabalhar pela educação mais objetiva, fazendo com que as leis trabalhistas sejam justas, fazendo com que cada um consiga cumprir o seu papel e tenha a oportunidade de produzir diante da sociedade, dentro das suas condições intelectuais, físicas. Né? Então, essa ideia que foi colocada, como a gente viu naquela época, no início da década de 70, final da década de 60, né, uma instituição religiosa bastante ativa nas lutas, fazendo passeatas, promovendo ali contestações contra os governos e tudo mais, a doutrina é o contrário, ela prega a reforma moral e a reforma, né, intelectual da própria sociedade. Então esse que era a visão que se tinha na época e essa continua sendo a visão da nossa doutrina. Tanto é assim que nós percebemos que no legislativo ou no executivo nós vemos várias instituições levando seus representantes. E quando aparece, por exemplo, um espírita se colocando, o fato dele se declarar como espírita acaba até sendo algo contra. Porque o espiritismo não tem essa pretensão de ficar ali, né, brigando, querendo ocupar cargos políticos para poder ali exercer poder ou exercer influência. Então, diferentemente do que acontece com as instituições tradicionais. O Dudu trouxe para nós ali, muito obrigado pela participação, trouxe para nós uma comunicação dos nossos amigos. Diz para nós assim: se continuarmos trazendo em nossas mentes o pensamento negativo, mostrando que ainda não compreendemos nada com os estudos e os ensinamentos do Espiritismo, a sua contribuição não valerá de nada, pois a desordem da psicosfera do seu orbe, da sua morada, está relativamente posicionado na sua missão, na sua visão, que tu traz nesse momento, dá lugar que nesse momento é a sua morada atual, onde tu nem percebes que poderia estar fora daqui, num mundo ainda bem pior que esse. Portanto, nunca renegue nada que possa estar acontecendo hoje, pois tu mesmo sabe que num futuro pretérito fostes talvez ainda um ser menor do que hoje tu és. Sua morada é o seu lugar de hoje, não desdenhes do teu céu atual. És tão inteligente e bom cidadão para pensamentos vis nesse momento. Brasil é a rota da melhor luz no futuro que chegará um dia. Né? Então está aqui, recadinho para nós, para pensarmos bem, né, no modo como nós avaliamos, como nós analisamos a realidade que nós vivemos. Né? Sem o pessimismo, sem essa angústia que ainda trazemos dentro de nós. Né? Tudo vai acontecendo dentro do seu tempo, tudo vai acontecendo através das mudanças naturais. Né? E quanto mais negativismo nós trouxermos, mais distantes de contribuirmos nós nos encontramos também. Então ficamos muito atentos a tudo isso. Então, de um modo geral, o que é colocado para nós, aqui no nosso papel, no nosso trabalho, é exatamente a reforma íntima, a reforma interior de cada um. Né? No momento em que nós
procuramos, né, nos envolvermos politicamente, sabendo que politicamente os nossos partidos ainda não encontraram, né, vamos dizer, não encontraram ainda o propósito ideal ou a forma ideal de apresentar as suas ideias, pelo fato de serem ainda imperfeitos, como são imperfeitos também os seus próprios correligionários, né? Então não adianta a gente querer tomar um papel diante da imperfeição. A gente tem que trabalhar os valores, que é o mais importante. E valores são apartidários, né? O trabalho moral, ele é apartidário. Agora, lutarmos pelos interesses dessa ou daquela parte, nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Porque no momento em que nós trabalhamos por esse lado, né, lutando pelo interesse de um determinado partido, nós simplesmente ignoramos os interesses e as necessidades dos outros. Porque aí então nós pregamos a divisão e não a união. Né? Bom dia, Flávio. Tiquita colocou, né, a luta pela hegemonia espírita não é uma ação política, mas não existe nenhuma luta pela hegemonia espírita. Então não pensemos desse lado, é uma ideia equivocada. Né? O que o Espiritismo procura fazer é levar o esclarecimento. Quem quiser ser esclarecido, que seja. Quem não quiser, que continue como é. Não existe ali nenhum propósito de fazer mudanças na mentalidade de ninguém, de violar a liberdade de consciência de ninguém. Então não existe hegemonia. Né? Então esse foi o trabalho, né, trazido para nós pelo Chico, né, a resposta trazida pelo Chico, colocando para nós, né, exatamente, né, para quem quer ser espírita, né, ele não propõe. Tanto é assim que a gente tem aquela ideia, né, que o Espiritismo procura trazer o esclarecimento da realidade do mundo espiritual exatamente para reformar a nossa sociedade, para quebrar essa ideia do materialismo. Porque se eu vivo em função dos meus interesses materiais, eu vou prolongando e, na verdade, criando, inclusive, novos ambientes ou novas causas de muitos sofrimentos que o mundo ainda vai vivenciar. Então, na verdade, o nosso papel é trazermos a consciência da nossa condição espiritual, o caminho que nós temos que percorrer para reformarmos individualmente e depois também coletivamente, que a gente lembra que a reforma coletiva depende da reforma individual de cada indivíduo. E nesse caso a gente lembra, né, não é uma questão política, mas a gente percebe que o caminho que foi, por exemplo, naquele contexto que foi apresentado em que a Igreja Católica se envolveu nessas questões políticas. O Brasil ele sofria uma influência do comunismo soviético, que era um comunismo ateu. A Igreja, então, foi a favor dos militares de afastarem essa ameaça à espiritualidade do nosso país, e depois, no final, acabou lutando contra esse mesmo governo pela forma como ele aplicava ali os seus interesses. Então a gente viu que você começa de um lado, depois você muda para o outro, tentando buscar ali sua própria verdade, e na verdade você se distancia daquilo que é o mais importante, que era uma instituição que estava ali, que existe para educar o espírito, e não para se prender aos interesses seculares, como nós chamamos, né? Os interesses seculares são aqueles interesses do mundo material apenas. Né? Então, essa é a ideia que nós colocamos. Totalmente equivocado, Tic-Tac. Discordo totalmente de você. Né? Mas vamos em frente que não vamos debater essa causa aqui. Aí nós criaremos aqui um ambiente bastante negativo para o nosso trabalho. Vamos em frente. Próximo capítulo, então. Então nós vimos aqui essa pergunta do Chico, dentro de um contexto. Naquele contexto, assim como hoje também, nós vamos observar aqui, também trazido para o momento atual, a necessidade de nós reformarmos as nossas instituições, reformarmos, começando principalmente pela instituição principal, que é a família. E reformando a família significa reformar os indivíduos. E da família, como lembra Joana de Ângeles, né, a família é a célula da sociedade. Então será nessa transformação moral que nós vamos conseguir fazer com que esses valores também sejam disseminados dentro das nossas instituições. E quando nós falamos de instituições, é importante a gente lembrar que nós falamos da instituição educacional, da instituição privada, no caso do comércio, da indústria, da ciência, da filosofia. Quando nós começarmos a inserir esses valores
ou vermos aflorar esses valores dentro dessas instituições, nós vamos então encontrar exatamente a reforma do mundo que nós desejamos. Né? E isso vai durar tanto quanto resistirmos a essas mudanças que são tão necessárias. Bom dia, Elcio. O próximo artigo, né, aqui o próximo capítulo, né, nós temos aqui então, né, então cale a boca e morra com educação. Essa é uma história que todos nós conhecemos, uma história que é bastante, seria muito mais curiosa e muito mais válida, né, se nós víssemos o próprio Chico contar, né, porque ele vivenciou tudo isso. Mas a gente vai aqui acompanhar o raciocínio dele, porque isso tem um elemento importante também. Você se lembra que, como eu falei para vocês, né, estudando o passado, estudando o presente, estudando a relação entre mundo físico e mundo espiritual e o próprio processo de desencarnação, porque nós estudamos isso, inclusive, lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, nesse capítulo, Alma e Reencarnação, ou Reencarnação e Alma, né? Então, falava ali sobre os espíritos que chegavam ao mundo espiritual, as condições com que eles chegavam ao mundo espiritual. Então, essa experiência do Chico aqui, embora ela seja engraçada, ela traz para nós aqui um ensinamento muito valioso, que é exatamente a grande expectativa de um indivíduo diante da morte. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais. A Angelina colocou, né, o problema do ser é não querer entender que somos apenas usufrutuários, né? E de fato né, Angelina? O sentimento de posse ainda é muito presente dentro de nós. E isso porque esse sentimento de posse ele é um resultado, um fruto do egoísmo que existe em nós. Mas aí quando nós estudamos no próprio Evolução em Dois Mundos também, naqueles capítulos iniciais, quando nós vimos ali que o instinto começava a desenvolver no indivíduo, que o instinto era o que direcionava as nossas ações, a gente lembra que o instinto de sobrevivência fazia com que nós, então, trouxéssemos para nós tudo aquilo que nos desse proteção e segurança. E a gente estendia também esse mesmo sentimento para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade e para o nosso grupo de modo geral. Então, esse sentimento de egoísmo eu quero isso para mim porque eu preciso. Mas aí o outro vai dizer, mas eu também preciso. E entre esse eu preciso e o outro preciso, o que vai acontecer ali vai ser exatamente a guerra. E essa guerra pode se dar desde uma proporção pequena entre dois indivíduos até uma guerra entre nações, ou uma guerra de proporções globais. Cada um ali buscando o seu interesse, com partes buscando os seus interesses. Então, pelo fato de nós termos ainda esse sentimento de posse, que é exatamente esse ingrediente inicial que compôs a nossa personalidade lá no início, porque nós dependíamos disso para a nossa sobrevivência, com o passar do tempo a tendência foi e continua sendo a diminuição da intensidade desse sentimento conforme a gente vai se esclarecendo, né, e vai desenvolvendo também esses valores. Então a tendência é fazer com que esse egoísmo fique cada vez mais brando, cada vez mais sutil, até que ele se transforme totalmente num sentimento de fraternidade. Mas como nós estamos ainda longe dessa condição, significa que hoje nós vivemos ainda esse egoísmo. Então, mesmo que nós não tenhamos a mesma necessidade que os primeiros seres que nós, no início da nossa jornada, tivemos, nós continuamos ainda alimentando esse sentimento, que o meu é mais importante do que o outro. Só que no momento em que nós voltamos para o mundo espiritual, nós percebemos então que essa ideia daquilo que é meu já não era meu, eu era apenas um usufrutuário. Eu apenas utilizava aquele recurso para o meu desenvolvimento. E depois, no plano espiritual, eu vou ter consciência, primeiro, que aquilo não me pertencia. E segundo, de que forma que eu usufruí daquele benefício, daquele bem, para o meu desenvolvimento. Eu fiz um bom uso ou fiz um mau uso? Então tudo isso com o passar do tempo, né, a gente vai então despertando a nossa consciência. Brazilian Boy, bom dia. O Elcio lembrou, né? O Espírito diz no imperativo, né? Cale a boca. Pois é, vamos lá, vamos conhecer essa história que ela é bem interessante. Almir Guimarães, que é o apresentador do programa. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu,
pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? O Chico colocou. A resposta exige uma atitude talvez de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, portanto já são 12 anos, né, do momento em que o programa acontecia, eu me dirigia de Uberaba para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto do qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente encarnação. Então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia uma pirueta, e o pessoal começou a gritar, e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Claro que aqui é uma história bem resumida, né? Ele traz mais detalhes de uma forma muito mais engraçada, claro. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. A pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que o avião roda de cabeça para baixo. E nós íamos, e muita gente começou a vomitar e a gritar, apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, e eu com muito respeito. Mas quando vi aquela atmosfera, comecei a gritar também, e pensei, né, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. É a hora da morte, então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, misericórdia a Deus, mas com fé, com escândalo, mas com fé. Então nisso, peço até permissão para dizer, ouço alguém dizer assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. O Chico Xavier está ali, ele é médium e espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e que o Chico está orando conosco no terço. Eu disse, graças a Deus, padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel, parece que é uma coisa de anedota, uma coisa fantástica, mas é verdade, ele entrou no avião. Almir Guimarães coloca, mas você viu o espírito entrar? Chico colocou, então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via, como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos. Então eu falei, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou, estão. E o que há com isso? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, não é? Então eu falei assim, está bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei gritando, valei-me, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando, então ele me disse, você não acha melhor se calar, parar com isso? Dar testemunho da tua fé, da tua confiança na imortalidade? Eu disse, mas é a morte, nós estamos apavorados diante da morte. Ele disse, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando. Eu também sou uma pessoa humana, e estou com medo também dessa hora e de morrer nesse desastre. Ele disse, está bem, então morra com educação, calhe a boca e morra com educação, para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Então eu disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Né? Então aqui, a história é sempre muito engraçada. Pois é, né, André? Uma história bastante engraçada quando ele conta, né? As pessoas se divertiram bastante nesse momento. Mas como eu falei para vocês, ele traz para nós, nesse texto, nesse relato dele, ensinamentos profundos para nós. Né? Porque o momento de transição da vida material para a vida espiritual, por mais esclarecidos que nós sejamos, ela é sempre uma incógnita.
né? Porque tudo aquilo que nós sabemos são relatos que são trazidos de espíritos que partiram para o mundo espiritual, cada um dentro do seu contexto. Inclusive nós vamos estudar isso também no próximo encontro, na semana que vem, lá do Evolução em Dois Mundos, que fala sobre os... deixa eu pegar aqui o nome, me fugiu aqui a mente agora, que é um dos itens que estão ali na sequência do tema que nós estamos vendo, que é o título... por acaso não está aqui. Mas depois nós vemos. Mas fala sobre os gêneros de desencarnação, né? E aí então nós vamos lembrar que gêneros de encarnação, que na verdade é essa que é a história, né? Então, da mesma forma, André Luiz coloca que nós temos ali, aparentemente, o nascimento de um espírito é um nascimento como outro qualquer, o nascimento de uma criança, né? Você vai num berçário, por exemplo, agora, às 10h54 do dia 3 de dezembro de 2020. Você vai numa maternidade grande, você tem ali várias crianças nascendo nesse momento. Se nós juntarmos várias maternidades, várias crianças estão nascendo. Sejam elas de parto normal, sejam elas de cesariana, ajudando de um jeito, ajudando de outro, várias e várias crianças nascendo. Se nós formos agora em cemitérios, em velórios, ou mesmo em hospitais, nós veremos ali várias pessoas desencarnando, várias pessoas sendo sepultadas e veladas. Isso significa que nós temos, então, do nosso ponto de vista, o nascimento e a morte de uma forma, olhando com muita simplicidade. O processo para nós acaba sendo parecido para todos. As crianças nasceram como outras quaisquer. Mas aí, então, quando a gente começa a analisar da perspectiva espiritual, nós vemos que o processo reencarnatório de um espírito, que começa desde o seu planejamento até o momento em que ele se aproxima da mãe, em que ele passa pelo período de gestação e nasce de fato, fisicamente, nós temos ali uma variedade infinita, porque cada indivíduo traz em sua consciência uma história. Cada indivíduo traz na sua consciência uma necessidade, uma resistência, uma facilidade, um medo, uma expectativa, uma ansiedade. A morte acontece a mesma coisa. A morte significa o corpo parou de funcionar e o espírito se desprendeu. Mas aí nós vamos lembrar, olhando da perspectiva espiritual, aquele espírito tem as suas ansiedades, tem os seus medos, tem os seus valores, os seus apegos. Ele é mais espiritualizado, menos espiritualizado. Então nós vamos encontrar, tanto no nascimento como na morte, universos que estão ali passando por esse processo. Cada indivíduo tem ali a sua forma de desencarnar. No caso do Chico, ele teve duas experiências bastante marcantes. Essa que que nesse caso, né, criou aquela expectativa da desencarnação. E, portanto, nós podemos ver ali, né, no relato que ele trouxe, as pessoas que estavam presentes viram ali a reação dele diante da morte violenta, ao mesmo tempo que anos depois algumas pessoas estavam próximas e viram a desencarnação dele depois de uma idade avançada, quando o corpo foi gradualmente se desgastando e ele teve uma desencarnação natural. Então essa expectativa da morte, porque muitos espíritos são pegos de improviso, eles não percebem, inclusive, que desencarnaram. É o que acontece, por exemplo, em muitos acidentes. No caso do Chico, a gente viu nesse relato dele algo muito, muito importante, que é o que acontece, por exemplo, em vários outros processos de desencarnação nesse tipo de acidente. Imaginemos, por exemplo, né, qual era a reação das pessoas quando o Titanic estava afundando. Imaginemos, né, a expectativa das pessoas quando Joelma estava sendo incendiado. Quando o World Trade Center desabou, das pessoas que estavam presas naquele prédio. Dos aviões que caem. Naquele ônibus, por exemplo, semana passada, que acabou ali sofrendo aquele acidente, várias pessoas desencarnaram de um modo muito agressivo. Então, esse momento a expectativa da morte, dessa forma violenta, cria no espírito um pânico, que ele começa no momento em que ele percebe que a coisa vai acontecendo, o espírito sofre aquele momento da desencarnação, e do momento em que ele chega no mundo espiritual, ele cria também, ele dá continuidade a essa mesma expectativa. Então é muito interessante porque parece engraçado, mas imaginemos aquelas pessoas, como aconteceu
já comentei com vocês sobre isso, num avião que se chocou numa serra lá no Nordeste. Eu comentei, não me lembro exatamente, eu fiquei de pesquisar isso para falar para vocês, acabei me esquecendo. Mas o Chico recebeu algumas psicografias de pessoas que estavam naquele avião. E o avião se chocou com aquela serra e as pessoas desencarnaram. E naquela psicografia as pessoas traziam alguns relatos, relatavam a sensação no momento da desencarnação. Que algumas estavam conscientes, outras perderam a consciência fração de segundos antes do impacto. Os espíritos se mobilizando para fazer aquele trabalho, e nós recebemos daquele espírito, né, aquele irmão lá da China, que contou para nós, né, que ele estava num avião que caiu lá naquela região do Oceano Pacífico, naquela região, e que depois, então, o avião caiu no mar e depois afundou, e ele se tornou, inclusive, porque ele era enfermeiro, ele se tornou um dos socorristas que ajudou aqueles espíritos no momento da desencarnação. Então, olha assim, o que passa na mente de um espírito que vai desencarnar nessas condições. A gente viu o pânico daquelas pessoas e a desencarnação não se confirmou. Emmanuel, com toda a tranquilidade, né? E com toda a sua autoridade, disse que eles não seriam privilegiados e que se a desencarnação chegasse, ela ia chegar independentemente do que estava gritando, para ter educação e tudo mais, né? Então, o pânico de fato é natural, né, Cindizinha? Então, assim, com a tranquilidade deles, ver a morte chegando é um processo. Mas no momento em que o indivíduo vivencia, naquelas condições principalmente, na desencarnação de uma forma violenta, diferentemente daquele que se encontra adoecido e aí então ele vai perdendo a consciência, a desencarnação acontece de uma forma natural e o espírito nem percebe. Ele pode até demonstrar alguma confusão quando ele acorda no plano espiritual sem se dar conta que desencarnou. Mas imagina aquele que está vendo, digamos assim, a morte chegando e não pode fazer nada. O estado de espírito que ele fica. Então essa talvez seja a lição principal que nós podemos tirar desse episódio vivenciado pelo Chico. Dele sentir o medo diante da morte e a morte não se confirmou. Mas e se ela tivesse se confirmado? Como chegariam esses espíritos no plano espiritual? Quantos e quantos espíritos trabalhariam para acolher esses espíritos, para acalmá-los daqueles trabalhadores que a gente sempre comenta, né? Quem são esses espíritos trabalhadores que ajudam nesses momentos de grandes catástrofes? No caso, por exemplo, daquela tsunami, que nós tivemos aquele relato no livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo, que relatava os bastidores no momento em que aconteceu aquele tsunami em Sumatra, em 2004, quando espíritos procuravam tirar os seus corpos do meio dos entulhos, porque eles ficavam desesperados com a ideia da morte. O que acontece numa guerra, por exemplo, que nós vimos também um relato de um outro irmão que trouxe para nós que ele era médico, um oficial do exército, e um tanque passou por cima dele e ele via aquele carro chegando. Qual é o estado do espírito no momento em que a morte chega dessa forma violenta? Então, o que Emmanuel chamava a atenção do Chico é que não apenas o papel do Chico como uma referência para aquelas pessoas que estavam acompanhando, mas para o seu próprio estado de espírito, para essa demonstração de fé, essa demonstração de equilíbrio, que isso também vai refletir na condição inicial do espírito quando ele retorna para o plano espiritual. Então esses momentos de expectativas são momentos realmente que trazem grande ansiedade quando acontecem de uma forma repentina. Quando o espírito não está preparado espiritualmente para isso. Claro que a gente vai dizer que ninguém está preparado espiritualmente para morrer, mas quando a gente percebe naquelas desencarnações em que a doença, a degeneração do corpo vai acontecendo, então é um desprendimento gradual, a pessoa percebe que não tem mais volta. Aquela doença terminal que vai apresentando, né? Então ela fica um pouco ansiosa, mas não tanto quanto alguém que se encontra, vamos dizer assim, em plena atividade na vida e de repente se vê arrancado da vida sem que ele estivesse pronto para isso. Então essa é a grande expectativa no momento capital da desencarnação. Então a gente viu como as pessoas reagem, como o Chico, por exemplo, reagiu, mesmo que ele tivesse todo esse conhecimento. E é claro que você ter conhecimento é uma coisa,
e você ter ali uma capacidade emocional para lidar com isso é outra completamente diferente. Se nós imaginássemos, por exemplo, o Papa pegando um voo e o avião passando por esse mesmo problema, qual seria a reação do Papa Francisco? Será que ele falaria, calma pessoal, está tudo bem, Deus vai cuidar da gente, ou ele estaria gritando como todos? Como qualquer ser humano. Né? Dudu trouxe para nós, né? O acidente do voo do time de futebol da cidade de Chapecó foi uma forma de demonstrar o que você, irmão, exemplificou. Muitos que estavam lá, mesmo sendo uma programação, não preparados ainda na forma do desencarne, se fixaram naquele local gritando por socorro, quando ali estavam sendo socorridos. Só que esses irmãos, durante sua turbulência mental, no chamado torpor, não percebia nem via os médicos espirituais cuidando deles. São momentos ainda para alguns vivos, né, quando não estão mais. Né? Olha só que relato bacana. Muito obrigado pela contribuição, que trouxe para nós aqui, na verdade, uma informação de bastidor de um momento muito marcante aqui para o nosso país. Né? O avião da Chapecó bateu naquela serra lá na Bolívia e tudo mais. Né? Então, como reagiam aqueles espíritos? Que, aliás, nós falamos sobre isso numa das obras de André Luiz que nós estudamos, que foi quando aquele irmão, né, aquele irmão chinês trouxe para nós o relato dele, quando André Luiz presenciou, né, um acidente onde 5 pessoas desencarnaram e ele pediu para poder acompanhar. E aí foi negado a ele pelo orientador espiritual, dizendo que ele não deveria porque aquilo não era um lugar para observação. Aquilo era um lugar de socorro que ele não estava pronto ainda para presenciar e para participar daquilo. Né? Então, André Luiz trouxe aquela parte, nós tivemos aquele outro relato, tivemos esse relato também agora trazido, né? Que agradecemos muito também, que ajuda a termos essa visão, essa ideia, né? Porque, como foi colocado aqui para nós, né? Os espíritos no momento do desencarne, antes ficam apavorados gritando por socorro. Depois do acidente, muitos deles continuam ainda gritando por socorro nesse torpor, nessa desorientação. E muitos espíritos estavam ali trabalhando para o resgate deles, mas eles estavam tão ligados ao momento e à ideia de estarem ainda vivos, que nem percebiam que estavam sendo assistidos. E aí então a gente via aquele trabalho valoroso desses socorristas, né, que estavam ali atuando então em cada uma dessas situações. Né, fixos no seu processo terreno. Ou seja, né, eu estou vivo, não quero morrer, o acidente aconteceu, mas eu quero socorro, continua me ajudando. E ficaram completamente desorientados sobre essa realidade, essa nova realidade. Então, para vocês verem, né, como essa história do Chico ela pode render quando a gente começa a dar desdobramento para ela. A Angelina colocou o negócio de andar de metrô. Certo dia, né, estava esperando um. O que chegou, quando parou, né, começou a sair fumaça em seguida veio um técnico e falou que estava tudo bem. Né? Falei para mim mesma, né, não vou. Né? Quando ouvi um grito, era um amigo da doutrina. Então ele falou que está com medo. Está com medo, espírita? Respondi, né, sou, né? Mas precaução é importante. Né? Então sim, né, os sentimentos, as emoções não tem como mudar. O Flávio lembrou lá em cima, né, ia para Campina Grande, acho, né, detalhes no canal Avião e Músicas. O Lito fez um vídeo sobre esse acidente. Né, tem aquele, como é que chama aquele? Revista Informação. A Revista Informação era um site, não sei se se encontra no ar ainda, mas eles fizeram vários vídeos sobre a doutrina espírita, alguns deles eu já passei para vocês, e nessa página do Revista Informação tinha as gravações, o relato desse acidente desse avião. Dos espíritos, assim, às vésperas, né, assim que desencarnaram, obviamente, né, eles então trouxeram um relato desses momentos finais da existência deles aqui no mundo material, partindo para o mundo espiritual. Ou seja, Chico se comportou dessa forma, as pessoas naquele momento se comportaram daquela forma, os jogadores, né, e tripulação desse avião da Chapecoense se comportaram dessa forma, e a pergunta é, como nós nos comportaríamos? E isso tendo o conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Imaginemos se nós não tivéssemos esse conhecimento, em que nós
acreditaríamos, como acontece com a maioria dos nossos irmãos habitantes do nosso planeta, você se lançaria num buraco escuro, sem saber absolutamente nada do que te espera. Se nós que sabemos, pelo menos na teoria, o que pode nos esperar no mundo espiritual, imagina que não tem esse conhecimento e como se dá o processo de desencarnação. Porque nós temos, né, acidentes automobilísticos, pessoas que sofrem acidentes diversos, enfim. Né? Então, cada um ali, né, vivendo essa realidade e esse esclarecimento para nós, somado, né, a essa nossa inteligência emocional, de lidarmos com esses momentos difíceis, de termos a serenidade, a confiança e a fé, são fundamentais. São momentos desafiadores. Mas, pelo menos, né, o nosso conhecimento doutrinário nos proporciona esse entendimento. Se esse entendimento vai valer no momento em que isso acontecer, já é uma outra história. Né? Né, o Elcio lembrou lá em cima, né, foi necessário para ele também essa passagem. Né? Pois é. Dudu lembrou para nós aqui também, né, o mesmo voo da Panam que colidiu e pegou fogo. Né? O fogo foi logo utilizado pelo plano espiritual, uma criogênese no interior do aparelho para que tudo fosse um resgate mais tranquilo e sem a desordem dos espíritos que ali estavam, né? Olha só. Ou seja, um avião, né, obrigado de novo, um avião que passou por um avião que pegou fogo, então os espíritos procuraram, através ali de um recurso fluídico, criar um ambiente, pelo menos, menos tumultuado para que aqueles espíritos pudessem ser resgatados. Né? Nós tivemos aquele avião também, né? Em São Paulo, né? Tá, o da TAM, né? Tá certo, o avião da TAM. Aquele que caiu, né, no aeroporto de Congonhas. Exato, obrigado. Nós tivemos aquele também, né, do avião da Air France, que caiu indo para Paris, saindo daqui de Guarulhos, também de São Paulo. Mas enfim, não vamos falar de tragédia, mas deu para a gente criar todo esse cenário, deu para a gente ter esse entendimento do que é a desencarnação nessas condições que o Chico relatou para nós. Porque é uma desencarnação muito simples a gente pensar, por exemplo, no irmão X, lá no livro Voltei. Irmão Jacó, desculpem. Irmão Jacó, lá no livro Voltei. Quando ele se encontrava em casa, aquela doença foi chegando, ele estava calmo, percebendo ali a presença da filha dele, Dr. Bezerra de Menezes, aquela tranquilidade toda. Olha a diferença de um cenário para outro. Né? Cindizinha trouxe, né? Talvez o nosso comportamento vai depender muito dos nossos medos. Né? Lembro da primeira vez que andei de avião, né? Tínhamos 10, 9 anos, eu e minha irmã. Quando o avião decolou, né, a Luz começou a chorar com medo, né? E eu dei risada dela. Né? Daí, uma hora depois, ele sobrevoando o Natal, né, e passou sobre o mar. Quando vi aquele monte de água abaixo do avião, quem começou a chorar fui eu, né? Pois é. Né? Pois é, Tico-Teco, né? Que é moleza toma sopa de minhoca, né? Como diz o outro, né? Mas, enfim, esse é importante, né? Essa descrição para a gente poder ter uma ideia, né, dos ambientes, né, que teve, né? Ontem foi dia do Frederico Figner, né? Seria o dia do nascimento dele, né? Seria o aniversário dele aqui entre nós, né? Foi Frederico Figner, lá do livro Voltei, né? O irmão Jacó, que aliás ele adotou esse nome exatamente pelo mesmo motivo de irmão X, Humberto de Campos, né, que teve que mudar o nome para evitar ali problemas com familiares, problemas aqui com a nossa sociedade terrena. Né? Nós ainda não temos essa facilidade, né, de você colocar a sua identidade, pelo menos a sua última identidade terrena, aqui no nosso mundo. Né? Então, pessoal, essa foi a história. Quando vocês ouvirem de novo, eu espero que vocês ouçam, depois coloquem no YouTube lá, Pinga Fogo, História do Avião, alguma coisa assim do Chico. Reouçam essa história, contada por ele com todo o brilhantismo e bom humor que ele tem, mas desenvolvendo essa história, caso, por exemplo, não fosse apenas ali um evento acontecendo com o avião, se fosse de fato um acidente que aconteceria. Como aquelas pessoas reagiriam, como seriam as condições dessas pessoas no momento do resgate, o trauma que elas levariam. Porque da mesma forma que você tem aqui, né, esse trauma, um estado psíquico pós-traumático, no plano espiritual os espíritos também têm. Imaginar, por exemplo, um espírito que não consegue
ficar inconsciente, não consegue adormecer, acorda com pesadelos, porque a mente dele continua ativa. E aquela situação que ele vivenciou está muito viva, muito presente na sua memória. Então, até que ele passe, lembre que eu falei para vocês, né? O processo terapêutico, psicoterapêutico que acontece no plano espiritual, com aquela legião de trabalhadores que vão esclarecendo gradualmente o espírito, que vão mostrando para ele uma nova realidade, dissipando da mente dele aqueles momentos finais da desencarnação. Olha quanto trabalho é feito nesse processo de desencarnação. Inclusive, nós acompanhamos, né, a descrição daquele irmão que falava sobre os fonoaudiólogos, a importância desses espíritos para ajudar na recuperação daqueles recém-desencarnados que sequer conseguiam falar, para poder contar um pouco do seu drama, para poder conversar com os assistentes naquele momento. Todos esses detalhes que a gente vai acompanhando nesses bastidores da desencarnação. Então, para vocês verem, né, como eu comentei com vocês, da nossa parte, nós olhamos o nascimento e a morte como algo geral. Todo mundo nasce e todo mundo morre. Da perspectiva espiritual, cada um reencarna de um jeito e cada um desencarna de um jeito, de acordo com seus valores, de acordo com seu entendimento, de acordo com sua compreensão desses processos. Né? Vou começar agora. Vamos tentar. O assunto está rendendo, né, mas já deu para a gente ter uma ideia, né? Então vamos em frente. O próximo tema, vamos lá. Cidades de vidro. O fim do período bélico. Esse é um trecho importante para nós, porque nós vamos analisar um contexto ou um tema bastante conversado, debatido e até controverso dentro do meio espírita. Então, e é a partir dessa resposta do Chico que tudo isso se desenvolveu, que é aquela história da tal data limite. Então eu vou ler para vocês aqui a resposta. Deixa eu ver aqui o tamanho dela. E depois aqui eu leio para vocês os artigos. Eu tenho 2 artigos aqui também do site Aventuras na História, que vai nos ajudar aqui nesse melhor entendimento. Mas vamos tentar aqui avançar rapidinho para a gente não perder, né, não cortar o assunto no meio. Saulo Gomes coloca assim: o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste nesse momento a mais um lance dramático da corrida espacial Apolo 15, né? Ou seja, a corrida espacial Apolo 15 se encaminha para a Lua. Só para a gente lembrar, né, corrida espacial era aquela ideia, naquele período da Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, em que nós tivemos, né, a nossa sociedade planetária polarizada entre Estados Unidos e União Soviética. E aí então começaram, né, com o desenvolvimento de foguetes, dos aviões inicialmente, depois dos foguetes, começaram aquela ideia da conquista do espaço. Porque estrategicamente, dentro da visão militar, se você conquistasse o espaço, você poderia, por exemplo, colocar mísseis no espaço para poder atacar o outro. Então, quer dizer, era aquela mentalidade bem primitiva e bem bélica, né, que existia naquela época. Então, qualquer coisa que você fizesse, a conquista dos mares, a conquista do céu, a conquista do espaço, da Lua, tudo era motivo para impressionar um ao outro ali. Então, essa corrida espacial é para ver quem chegava primeiro. E o primeiro que chegou, em 2 vezes, em 2 corridas, foram os soviéticos. Primeiro eles mandaram, né, o Sputnik, aquele satélite, foi o primeiro astro colocado no espaço. Depois eles mandaram, né, o Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem no espaço. Mas depois os Estados Unidos cantaram vitória, mandando os primeiros homens à Lua. E depois a União Soviética tinha ali um plano de explodir uma bomba atômica na Lua, para mostrar que eles eram poderosos. Então, quer dizer, aquela visão que não tinha mais limite. E a Apolo 15, né, continuava ali também nessa corrida. Começou com Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13, que virou aquele filme, né? Apolo 13, né, do desastre ao triunfo, o nome português que colocaram. Depois Apolo 15. Então era ali mais uma viagem. Lembrando, né, que nós tivemos ali 6 missões espaciais, 7 missões espaciais que foram para a Lua. Dessas 7, 6 foram bem-sucedidas.
E dessas 6, lembrando que cada grupo tinha 3 astronautas, sendo que um ficava na nave e 2 iam para a Lua, então até hoje nós tivemos 12 homens que pisaram na Lua. Dentro dessas 6 missões, sendo que uma fracassou, que foi a Apollo 13, que eles tiveram que contornar a Lua e vir para cá. Então esse era o cenário da corrida espacial. No dia 20 de julho de 1969, nós tivemos então os primeiros homens que chegaram à Lua. Né? Então, essa foi a corrida espacial. E a Apollo 15 se encontrava então ali indo para a Lua. A primeira foi em 69, né? Essa 15ª, ou esse Apollo 15, em 71. Então diz aqui Saulo Gomes para nós, né? Acreditam os mentores espirituais de Chico Xavier que ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Então, essa pergunta que gerou essa tal data limite. Vamos então à resposta do Chico. Isso, os chineses estão lá, né, Bras? Ontem mesmo eu estava vendo umas imagens sobre coleta de minerais, perfurando o solo, coletando material para trazer para cá de volta. Né? Então, os indianos mandando satélites, os chineses mandando robôs, os americanos, enfim. Né? Tem previsão aí para 2024 da SpaceX mandar a primeira tripulação para Marte. Então, agora já não virou mais corrida, agora virou muito mais uma corrida comercial do que uma corrida militar, né, Tico Teco? Então, já mudou um pouco a perspectiva da coisa. Agora é quem chega primeiro, quem consegue vender mais ingressos, né? Então, temos lá, né? Isso, uma máquina chinesa. Então, muito bem. Chico Xavier coloca para nós. Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era, que foi a Ellen... Esqueci o nome dela aqui agora. Bom, depois eu vejo. Senão nós vamos perder tempo aqui. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, guardem aqui, grifem esse próximos 50 anos, porque ele vai ser a nossa referência, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, nos diz o nosso irmão que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias, pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, os então soberanos de Castela. Aqui é interessante porque o próprio Carl Sagan, né, astrônomo, divulgador da astronomia de uma forma mais popularizada, da década de 1980 e agora depois do seu discípulo, né, também dando continuidade nessa divulgação através daquele documentário Cosmos e participando de outras atividades, de palestras, etc., etc., ele dizia, né, que no seu livro, um livro muito interessante, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Né? Então, nesse livro, não tem nada a ver com demônios, pelo contrário, é um livro que trabalha o ceticismo, o materialismo, o cientificismo de modo mais objetivo. Ele dizia que os demônios da ignorância acabariam trazendo para o homem, né, uma dificuldade muito grande. Então, ele comentava nesse livro o seguinte, que o mundo assombrado pelos demônios, as pessoas que criticam o investimento de alguns governos ou da ciência em fazer com que o homem conquiste o espaço é um investimento inútil quando você vê tanta gente passando fome aqui no mundo. E o Carl Sagan argumentava o seguinte, mas as pessoas estão passando fome não é porque está indo dinheiro para as pesquisas espaciais. Na verdade, é por causa de um desgoverno, de uma má administração desses recursos, que tem feito com que as pessoas passassem fome. Que foi exatamente o que o Chico colocou naquela questão da igreja e do espiritismo. Dizendo que não é uma questão de você ficar lutando. As pessoas não passam fome porque a terra deixa de produzir.
As pessoas passam fome por uma questão de egoísmo, de má administração. E tantos outros ali, outras situações. Porque no próprio Livro dos Espíritos também é colocado lá se uma superpopulação poderia criar um grande problema para a humanidade. E aí os Espíritos disseram, né, que com o passar do tempo nós aprenderemos a gerir os nossos recursos naturais, fazendo com que tudo fique muito bem ali organizado, comida para todo mundo, trabalho para todo mundo, educação para todo mundo. Então tudo isso depende do quê? Da reforma moral da nossa sociedade para direcionar as nossas aplicações intelectuais. Porque o homem usa a inteligência, mas de modo egoísta. Quando ele usar essa inteligência com valores, ele saberá aplicar em benefício de todos, não em benefícios individuais ou de pequenas coletividades. Né? Então aqui, nesse caso, o Carl Sagan falava isso, e aqui também, né, como Cristóvão Colombo vivenciou isso, conforme Emmanuel traz para nós. Mas ele continua. Mas hoje nós sabemos, depois de quase 5 séculos, qual a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas. Talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E provavelmente, vamos dizer, vai se obter o azoto e oxigênio e usinas de alumínio e formação de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos, produtos da ciência terrestre e provavelmente a água fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades. Vou repetir. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos, definitivamente, encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Muito bem. Namone, bom dia Sandra. Voltando um pouquinho aqui, quando o Chico colocou que vai ter, por exemplo, a obtenção, né, de azoto, que na verdade é o nitrogênio, né, o oxigênio, usinas de alumínio, formação de vidro e matéria plástica. Hoje nós temos, por exemplo, tem até um documentário muito interessante que fala sobre a vida em Marte, a viagem para Marte, onde nesse documentário os cientistas estão investindo em impressoras 3D, dessas que nós temos hoje, para a produção de material lá na Lua, por exemplo. Isso foi feito em Marte, então usando ali a descoberta da água, para você extrair o oxigênio, o hidrogênio, o oxigênio, você pode separar através de uma reação química. As impressoras 3D que vão produzir equipamentos, você leva apenas a impressora e a matéria-prima. A energia solar, que pode também ser ali obtida através daquelas placas fotovoltaicas. Então, hoje a ciência tem falado de modo muito claro. Num deserto nos Estados Unidos, eles criaram uma estação simulando a vida em Marte, onde aqueles, entre aspas, astronautas, eles estariam então vivendo confinados dentro daquela pequena cidade que foi construída, com pequenos módulos,
E eles então saem daquele local vestidos com roupa espacial, né, com todo o traje espacial, vivem dentro desses locais, simulando como seria a vida num planeta como aquele. Então as coisas estão acontecendo. Pelo menos assim, as pesquisas, as simulações estão sendo trabalhadas para esse sentido. Né? Mas vamos aqui avançando um pouco mais. Dudu colocou, né? Gorgon, numa psicografia, disse que eles vinham aqui da mesma forma que nós estamos indo lá, para a troca de material terreno. Né? Um extraterrestre que mandou já algumas psicografias, morador de uma constelação de Pleiades. Né? Então, muito mineral sendo trocado. Né? Vamos ver como as coisas vão acontecer em breve. Né? Então, como podemos imaginar o potencial bélico será destruído? Tico-Teca, é uma questão de mudança de valores. Né? Eu tenho falado muito essa palavra para vocês aqui agora, mudança de valores, porque quando você vê as pessoas alimentando muito mais a fraternidade do que a individualidade, você não tem necessidade de se armar mais. Essa é a teoria, né? Então a gente tem vivido um momento muito especial, onde uma força internacional tem se mobilizado, claro, com interesses nacionalistas, com interesses comerciais, né, na produção de vacinas. O laboratório que lançar primeiro vai ser o laboratório que vai vender para o mundo todo. As ações vão subir, vai ser uma fortuna que vai ser movimentada. Mas, enfim, nós vemos uma grande mobilização em torno da descoberta de uma vacina. Então, as relações entre os povos vão se tornar mais fraternas e tendo ali um objetivo muito mais coletivo do que individual. E, portanto, como consequência, verão que não tem necessidade dessas armas. Né? Então, eles vão acabar depois desmontando esse armamento todo, reduzindo, mas é algo que talvez a nossa geração não presencie. Mas basta a gente lembrar, só para poder fazer uma comparação clara das coisas. Por exemplo, durante a Guerra Fria, décadas de 1960, 1970 principalmente, nessas duas décadas, a quantidade de armas nucleares que foram produzidas entre Estados Unidos e União Soviética e os seus aliados. Nos tempos atuais, essas armas nucleares estão sendo desmontadas e a União Soviética, que se dissolveu com a Rússia, guardando esse material todo, está tendo problema para lidar com esse lixo nuclear porque não sabe o que fazer com ele. Ou seja, se nós voltarmos no tempo 50 anos, nós veríamos o mundo armado com tantas armas nucleares e hoje essas armas sendo desmontadas e eles não sabem o que fazer com isso. E tudo isso aconteceu desse armamento nuclear durante esse período de 50 anos. Então nós presenciamos isso. Eu sou de 69, então quer dizer, tenho 51 anos. De 50 anos para cá, isso aconteceu durante a minha presença aqui. Sim, são armas mais modernas, mas não são tão destrutivas como eram antes. Eles estão fazendo armas mais precisas, continuam fazendo armas. O que eu falei para vocês eles estão destruindo aquelas armas, desfazendo daquelas armas a quantidade de submarinos, quantidades de mísseis, de ogivas, etc, etc. Claro que eles continuam produzindo, porque existe ainda essa disputa territorial, política, essa soberania de um sobre o outro, né? Mas não nas mesmas condições que aconteceram na Guerra Fria. Né? Esse é o detalhe que a gente vai observar. Muito bem. Pessoal, fechando por aqui então, eu vou deixar esses dois artigos para trazer para vocês, porque eu quero ainda continuar desdobrando um pouquinho mais esse tema. São dois artigos bacanas, né, que um vai falar sobre essa expectativa do Chico, né, que fala sobre a água na Lua, e depois também falar sobre essa questão da data limite, que tem um artigo que fala sobre essa história, para que a gente conheça, né, como nós estamos, então, estudando sobre esse tema. É importante a gente entender, quando se fala em data limite, quando se fala nesse período, nessa moratória, né, se nós não nos destruirmos, como foi colocado aqui no começo e tudo mais, então é importante que a gente entenda o contexto disso tudo e converse um pouquinho também, para termos uma ideia um pouco mais clara sobre esse tema. Tá? Então a gente para por aqui o nosso encontro de hoje. Encerrando aqui, deixa eu ver, parando nesse trecho, deixa eu só avançar mais um pouquinho.
O próximo tema também é o limiar dos novos tempos. Que também deve falar um pouquinho sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui também são alguma conversa também que diz um pouco a respeito dessa